Olá, pessoal, tudo bem? Gravando mais uma aula de física para vocês, ciclo 3, frente 3. E hoje estamos só vendo a parte de eletricidade, porque vai emendando uma aula com a outra, né? Estamos vendo dentro da eletricidade a parte de eletromagnetismo. E está aqui, ó, a minha dica musical de hoje, sensacional. Então, continuamos com o caderno 2, frente 3. Agora vamos para a aula número 28, página 98, ok? O título da aula de hoje é Força Magnética em Condutor Retilíneo. Então, vocês lembram da aula anterior que quando eu jogava uma carga dentro de um campo magnético, formando determinado ângulo, poderia ser 30, 40 ou 90, a hora que eu lanço essa carga dentro do campo, ela fica sujeita a uma força magnética. Agora eu vou pegar um fio condutor, ó, pode ser o fio aqui do meu mouse. Então, peguei aqui o fio do meu mouse, ó, fio do meu mouse. Este fio é um condutor retilíneo. Ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Quando ele é colocado dentro de um campo magnético, ele fica sujeito também a uma força magnética. Então, coloquei aqui, ó, vamos supor um fio condutor percorrido por corrente elétrica, imerso num campo magnético uniforme B, formando determinado ângulo θ conforme a figura. O fio, que também é chamado condutor retilíneo, ficará sujeito a uma força magnética. Do que depende esta força magnética? Então, ela vai depender do valor do campo magnético, onde ele foi colocado, vai depender do valor da corrente elétrica I que percorre o fio e vai depender do comprimento do fio e, é claro, do seno do ângulo também. Tá tudo explicadinho aqui, ó. Fm, força magnética que atua no condutor. A força magnética é dada em newtons, a unidade dela no sistema internacional é o newton, tá? O campo magnético B é dado em Tesla, I é a intensidade da corrente elétrica, unidade é o ampere e L é o comprimento do fio condutor em metros. Então, tá aqui um fio de comprimento L, percorrido por corrente I, colocado dentro de um campo magnético B uniforme, fica sujeito à força magnética Fm, ok? Se o ângulo for de 90 graus, novamente, seno de 90 graus é igual a 1, então a força magnética fica simplesmente B vezes I vezes L, certo? Então, a gente trabalha com Bill. Ó, tem até uma rima para isso. Como que eu calculo a força magnética no fio? Pela fórmula do Bill. Olha aqui, ó, Bill, B vezes I vezes L, ok? Nós também vamos usar aqui a regra da mão esquerda. O dedão, olha aqui o dedão, continua sendo a força magnética. O dedo fura-bolo continua sendo o campo magnético. Só que o terceiro dedo, o dedo do meio, antes era velocidade, agora é corrente elétrica, tá? Então mudou de velocidade para corrente. Então, ó, dedo do meio, terceiro dedo, agora é a corrente, o dedo fura-bolo continua sendo o campo magnético e meu dedão, força magnética. Então tá aqui, ó, dedão, força magnética, dedo fura-bolo, campo, dedo do meio, corrente. Antes era FBV, fui bem no vestibular. Agora é FBI, fui bem no ITA, hein? Olha que beleza. Facinho para decorar, né? Gente, a aula de hoje é só isso, é uma continuação do que já vimos, tá? Os exercícios de vocês estão na página 99, caderno 2, ok? Então, primeiro exercício. Um condutor cilíndrico de corrente foi colocado numa região do espaço onde estava presente um campo magnético uniforme
de 8,2 10⁻³ Tesla. Está aqui. Está aqui o campo magnético uniforme, horizontal e para a direita. Sabe-se que a corrente que atravessa o condutor vale 1 ampere, o comprimento é de 2 centímetros, despreza-se o campo magnético gerado pelo próprio condutor e possíveis efeitos de borda. É correto afirmar que o módulo da força que atua sobre o fio é força magnética no fio, calculo pela fórmula do Bill. Se vocês olharem a corrente elétrica aqui, ó, ela desce. Quando chega no campo magnético, ela está subindo, ok? Ela forma 90 graus com o campo, seno de 90 graus é 1, então a fórmula fica simplesmente Bill. O campo foi dado no texto, 8,2 10⁻³ Tesla. O comprimento do fio, 2 centímetros. Se eu dividir por 100, 0,02 metros, passando para a potência de 10, 2 10⁻² metros. A corrente foi dada no texto 1 ampere. Então, força magnética Bill. Campo está aqui, 8,2 10⁻³ vezes a corrente I, 1 ampere, e o comprimento do fio, 2 10⁻². 8,2 vezes 1 vezes 2 dá 16,4. Expoentes, menos 3 com menos 2, menos 5. Passo uma casa para a esquerda, fica 1,64. A vírgula andou para a esquerda, expoente de menos 5 aumenta para menos 4. Isso está na alternativa B de bola. Número 2. A figura representa um pedaço de fio retilíneo de comprimento L 10 milímetros. Ó, de novo, gente, comprimento do fio 10 milímetros. Já vou passar para metros, ó, já fiz aqui. 10 milímetros, dividir por 1000, dá 0,01 metros, tá? E andei 2 casas para a direita, 1,2 10⁻² metros. Então, eu já tenho o primeiro dado, o comprimento do fio, percorrido pela corrente I de 4 amperes, dentro de um campo magnético de 0,040 Tesla. Aqui o campo 0,040, passei para a potência de 10 também, ó. Andei 1, 2 casas para a direita, 4 10⁻². Pela figura, vocês estão vendo que o ângulo é de 30 graus, tá? O seno de 30 graus é meio. Força magnética, fórmula do Bill. Aqui entra seno de 30. Então, ó, a força magnética é o campo 4 10⁻², corrente 4, comprimento do fio 1 10⁻², seno de 30 graus meio. Fazendo a continha, eu tenho 8 vezes 10⁻⁴ newtons, alternativa E, ok? Número 3. O exercício número 3, eu tenho uma haste metálica fina, está conectada a uma bateria que estabelece uma corrente I. Conectada a ela, encontra-se uma haste condutora móvel de comprimento L, que está conectada à haste fixa por 2 fios condutores leves. Então, eu tenho aqui uma haste que tem uma bateria ou um gerador, tá? Lembra que no gerador a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Tá aqui, ó. Entra pelo negativo e sai pelo positivo. Então, ela está girando aqui, ó, a corrente elétrica, tá? Aplica-se um campo magnético uniforme ao longo de um dos eixos do sistema e, como resultado, observa-se um deslocamento da haste de um ângulo θ. Então, essa haste estava aqui, ó, na vertical. Quando aplicou-se o campo, o que ela fez? Ela saiu essa parte aqui, ó, da haste, ela saiu daqui, ó, e foi para frente, formando um ângulo θ, conforme a figura. Considerando o exposto, determine o diagrama de forças sobre a haste, a direção e o sentido do campo magnético, conforme o sistema de eixos. Então, tá aqui, ó. Eu peguei esse ponto M aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Se você olhar a haste de frente, ó,
A bolinha está aqui. Estou olhando de frente, a corrente está vindo aqui, ó. Ela está, ó, entrando no meu olho, ó, entrando no meu olho. Então, a corrente entrando no meu olho, tá? Aqui eu tenho um fio, então eu tenho a força de tração. Aqui, ó, eu tenho a força gravitacional, que é o peso da haste, tá? Então, pela regra da mão esquerda, eu tenho a corrente elétrica, que é o meu dedo, ó, entrando no plano, tá? Então, eu tenho aqui a força magnética para cá, corrente entrando, força magnética para cá, ó, corrente entrando, força magnética para cá. Então, o meu dedo do campo magnético, ele está apontando para baixo, tá? Tá aqui, ó, campo magnético vertical e para baixo, tá? Então, ó, aqui vocês têm os eixos X, Y e Z. O meu campo magnético é na direção de Z, só que sentido contrário, o Z está para cima, o meu campo deu para baixo, tá? Então, usando a regra da mão esquerda, concluímos que o campo magnético B tem sentido oposto ao do eixo Z. É essa a resposta. O exercício número 4, eu tenho uma mola de constante elástica K, ó, 80 newtons por metro, tá aqui, presa ao teto de uma sala, tem na sua outra extremidade atada ao centro uma barra metálica horizontal com 50 centímetros ou meio metro de comprimento, massa 500 gramas ou meio quilo. A barra metálica pode ser movimentada num plano, apresenta resistência, olha a barra aqui, de 5 ohms. Está ligada por fios condutores de massa desprezível, um gerador G de corrente contínua, resistência interna, resistência aqui do gerador 5 ohms, apoiado sobre uma mesa horizontal. O sistema barra-mola está em um plano perpendicular a um campo magnético B. Olha o campo aqui, xizinho, entrando no plano da figura, tá? Então, eu tenho aqui uma mola, uma barra, fios que ligam a um gerador. Na letra A, ele pede a força eletromotriz em volts produzida por esse gerador. Gente, aula do início do ano, circuito fechado em forma de um retângulo, eu aplico a lei de Pouillet. A corrente elétrica que circula é a força eletromotriz dividida pela somatória das resistências. A corrente elétrica está dada aqui na figura, 5 amperes. E a força eletromotriz do gerador, não sei, é o que ele pede. Somatória das resistências. A resistência da barra é 5, está aqui, e a resistência interna do gerador, 5 também. 5 mais 5, 10, multipliquei em cruz, 5 vezes 10, 50 volts. Então, este gerador aqui é uma bateria de 50 volts, resposta do item A. Na letra B, ele pede a deformação sofrida pela mola para manter o sistema barra-mola em equilíbrio mecânico. Suponha que os fios não fiquem sujeitos à tensão mecânica, isto é, esticados. Então, em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Ó, aqui está a barra, tem a força-peso que atua na barra, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Tem a força-peso que atua na barra. Aqui tem mola, se tem mola, tem força elástica, tá aqui, ó, vertical e para cima, tá? E pela regra da mão esquerda, a gente encontra a força magnética. Então, se vocês olharem, a corrente está fazendo isso aqui, ó. Então, quando ela sobe, ela vem na barra da esquerda para a direita, tá? Então, aqui a corrente vem da esquerda para a direita. Corrente aqui, da esquerda para a direita, tá? O campo magnético entrava na figura anterior, entra no plano do papel. Olha o meu dedão da força magnética apontando para o teto da minha casa. Então, tá aqui, força magnética para cima. Então, nessa barra atua a força elástica para cima, a força magnética para cima e o peso para baixo. Então, a soma da força magnética com a elástica é igual ao peso que puxa para baixo. Então, vamos fazer separado, ó, peso, massa da barra, 500 gramas
ou meio quilo, gravidade 10, meio vezes 10, peso da barra 5 newtons. A força magnética eu calculo pelo Bill. Como o ângulo é 90 graus, seno de 90 é 1, apenas Bill. B, o campo foi dado 0,4, a corrente I foi dada na página anterior 5 amperes e o comprimento do fio meio metro. 0,4 vezes 5 vezes meio, 1 newton é a força magnética. Então, substituir aqui, ó. A força elástica, lembrando lá do primeiro ano, é a constante elástica da mola vezes x, a deformação da mola. A força magnética, acabei de achar, deu 1 e o peso 5. Passei o 1 para lá, 5 menos 1, 4, 80x igual a 4, x igual a 4 por 80, 0,05, passando para a potência de 10, 5 vezes 10 a menos 2 metros, é o valor da deformação da mola, ok? E o último exercício, eu tenho uma figura, utilizo um plano referencial x, y e z, tá aqui, ó, x horizontal, y vertical e o z aqui, ó, terceira dimensão, né? Mostra uma espira quadrada feita de um fio metálico rígido, inicialmente em repouso, de lado 10 centímetros, que se encontra em um dado instante no plano YZ, com corrente elétrica 10 amperes. Nesta região do campo, do espaço, eu tenho um campo de 5 Tesla na direção do eixo Y. Está aqui na figura. Letra A, represente a força magnética F, direção e sentido, em cada lado da espira. Basta fazer a regra da mão esquerda 4 vezes. Então, ó, coloquei a espira aqui, ó. A corrente elétrica está vendo, ó, está na figura, ó. Então, aqui nessa primeira parte da espira, ela está indo da direita para a esquerda. Olha o meu dedo da força magnética. Direita para a esquerda, o campo magnético atua para cima. Olha o meu dedo da força magnética, ó, entrando na tela do computador. Bolinha com X entrando na tela do computador. Este lado aqui, ó, o meu dedo da corrente, o dedo do meio para baixo, o meu dedo furabolo entrando na tela do computador, a força magnética. Ah, peraí, ó. Aqui, a corrente elétrica, o campo, peraí, o campo tá aqui, ó. Ah, campo magnético aqui e a corrente aqui, lembra da aula anterior, quando o campo e a velocidade da partícula tinham a mesma direção, mesmo sentido, ou sentido contrário, que o ângulo era zero, então a força magnética é zero. Então, já aqui, ó, nessa parte da figura e nessa parte da figura, onde a corrente elétrica e o campo são ambos verticais, força magnética zero. Então, a força magnética aqui, nesse lado 2 e nesse lado 4 é zero. Nessa parte aqui, ó, que eu estava fazendo, então, a corrente elétrica horizontal e para a direita, o meu dedo furabolo, olha aqui, que é o campo vertical e para cima, o meu dedão da força magnética está saindo, ó, do plano do computador e entrando no meu nariz. Então, saindo do plano do computador, bolinha, ok? E na letra B, ele pede o valor da força magnética. Força magnética no lado 2 e no lado 4, 0. 1 e 3 são iguais, né? Porque estão no mesmo campo, que vale 5. O comprimento do fio, 10 centímetros, 0,02. Ou 10, 2 10 a menos 1, ou 1 10 a menos 1 metros. E a corrente elétrica, 10 amperes. Isto vai dar 5 newtons, ok? Então, pessoal, fizemos mais essa aula que fala sobre força magnética em fio condutor. É muito parecida com a aula anterior, praticamente os mesmos dados, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.